eu quero compartilhar com os amados uma palavra. E para isso, você que trouxe a sua Bíblia, e espero que os amados tenham trazido, aqueles que podem, aqueles que têm, abre junto comigo no Evangelho do Senhor Jesus, que escreve o nosso irmão João. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e demos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas. Como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, ministre os nossos corações através desta palavra. Fala conosco, Senhor, no coletivo, como tua igreja, como teu povo, mas também e especialmente fale conosco no individual, na intimidade dos nossos corações. Senhor, dentro de nós há feridas, há traumas, há sujeiras, que somente o Senhor pode consertar, somente o Senhor pode transformar. E nós não somente lhe damos liberdade, abrindo os nossos corações, mas também lhe pedimos, Senhor, que através dessa palavra, o Senhor gere em nós transformação, libertação, mudança, cura, que todos nós precisamos. Para a glória do teu nome nós lhe rogamos, Espírito Santo, ministre-nos poderosa e verdadeiramente nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, fique à vontade, queridos. Aqui estava, ao meu ver, um dos diálogos mais extraordinários da Bíblia. Um homem fariseu, um professor chamado Nicodemos, membro do Sinédrio, que era a espécie da Suprema Corte dos judeus. Alguém que era importante no conceito religioso da época, muito importante para o conceito religioso, um fariseu. Os fariseus eram uma seita separada do judaísmo, porque se intitulavam uma casta superior, maiores, superiores. Essa seita, vamos colocar assim, foi classificada por Jesus Cristo e também por João Batista como hipócritas.
Se nós parássemos para ler Mateus 23, ali, 23, boa parte dele, mas especialmente no verso 27, Jesus aponta e chama eles de sepulcro caiados, dizendo que vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão estragados, por dentro estão apodrecidos. Era um grupo de pessoas que estavam extremamente preocupados com a estética. Eles estavam extremamente preocupados e estavam focados na opinião dos outros e com aquilo que os outros pensavam a respeito deles. Eles eram, no sentido religioso, se sentiam perfeitos. Eles eram extremamente dedicados com aquilo que era externo, com aquilo que era por fora. Mas por dentro, segundo Jesus, eles estavam podres. Por isso Jesus diz, olha, vocês são que nem um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Um túmulo que foi muito bem pintado. Por fora é atraente, mas por dentro é imundo, é sujo, é podre. 2000 anos se passaram e quantas vezes nós, crentes, não estou falando do mundo, estamos somente preocupados com aquilo que é externo e com aquilo que os outros vão pensar a nosso respeito. E às vezes estamos mais preocupados com a opinião alheia. E quantas vezes crentes ainda precisam de admiração, de bajulação e de aceitação humana, porque no fundo dos seus corações ainda não se satisfazem com a graça de Deus. Muitos deles, fariseus, eles tinham ciúmes de Jesus, porque Jesus Cristo enfraquecia a autoridade deles e desafiava as suas opiniões. Irmãos, Jesus Cristo veio para desfazer toda obra construída por homens, pelo nosso próprio jeito de ser, porque muitas vezes nós viemos do mundo e dizemos agora eu sou crente, mas nós trazemos os mesmos hábitos do mundo para dentro da igreja, no sentido de que no mundo eu queria ser bajulado, aqui eu também quero ser bajulado, só que agora numa versão gospel. No mundo eu queria ser famoso e conhecido, agora que eu também quero ser famoso e conhecido, mas numa versão gospel. No mundo eu queria ser aceito por todos, aqui eu também quero ser aceito por todos, só que agora numa versão gospel. Você está entendendo, querido? Então eu não posso romantizar aquilo que é mundano. Eu não posso botar um rótulo de, não, isso aqui é de igreja, eu posso ser ou eu posso fazer. Não, isso é uma ideia de fariseu mesmo. É natural que eu estou preocupado com aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, mas eu estou muito mais preocupado com aquilo que Deus pensa a meu respeito. E ainda que seja necessário decepcionar alguns, para fazer a vontade do Senhor, eu preciso ter essa postura. Por quê? Porque é a Ele que eu sirvo e é Ele quem eu preciso honrar. Apesar disso, eu creio que muitos fariseus creram em Jesus Cristo. E até tiveram a intenção de conhecê-lo pessoalmente, mas o peso da sua religiosidade, o peso das suas reputações, o peso das suas opiniões, os impediram de ter um encontro com Jesus. E é nesse ponto que eu quero falar um pouco nessa noite, as nossas intenções versus as nossas mudanças e as nossas atitudes. Porque o que nos trouxe até aqui não foram as nossas intenções, mas as nossas atitudes, as nossas ações. Foi o que realmente fizeram nós sermos o que nós somos, seja de bom ou seja de ruim. Às vezes, queridos, para nós avançarmos em conhecer a Cristo, nós precisamos superar alguns paradigmas. Paradigma de religiosidade, de reputação. Muitas vezes,
até mesmo as nossas opiniões, e pior, às vezes Jesus pega e rasga as nossas convicções, aquilo que nós tínhamos certeza que estava certo, Jesus nos confronta e nos mostra que estava errado. Ao longo da nossa caminhada com Deus, às vezes nós temos que escolher entre as nossas razões e a palavra de Cristo. E foi exatamente o que Nicodemos fez. Nicodemos não olhou para a religiosidade, ele escolheu olhar para Cristo. Pelo menos naquele instante. Nicodemos não olhou para a sua reputação como professor, que precisava como ofício combater a Cristo e aquilo que Cristo ensinava. Ele não olhou para a sua reputação, ele escolheu olhar para Cristo. Ele não olhou para as suas próprias opiniões, ele escolheu olhar para Cristo, sem nenhum tipo de preconceito com aquilo que ele entendia que seria o Messias. Nicodemos em algum momento escolheu se arriscar. E se tem algo que o Evangelho nos leva, é viver uma vida de risco. A vida com Deus é como você andar numa corda, e você precisa estar focado em Deus, e você precisa buscar Deus, porque cair é muito fácil. Voltar para o mundo é um outro processo, no sentido de voltar, às vezes, para aquela loucura que o mundo nos levava, mas tem muita gente caída dentro da igreja. Porque escolheu não perdoar. Tem muita gente caída dentro da igreja, porque escolheu levar uma vida de vaidade. Tem muita gente caída dentro da igreja, porque escolheu levar uma vida de orgulho, e o orgulho é um dos piores pecados, porque a pessoa orgulhosa, ela não sabe que é orgulhosa. E se alguém falar que ela é orgulhosa, ela vai considerar essa pessoa um mentiroso. Então o orgulho é como uma doença de uma pessoa que pensa que está curada. Um grande e conceituado professor, Nicodemos, agiu diferente dos seus colegas, agiu diferente daquilo que esperavam dele, e não ficou somente na intenção de conhecê-lo, mas teve a atitude de ir até Jesus Cristo, porque ele tinha dúvidas que não podiam ser respondidas pelos livros de filosofia, de história ou de teologia, que o mesmo leu, ou quem sabe até mesmo escreveu. Nicodemos tinha algumas dúvidas em relação à verdade que só podia ser respondida pela verdade encarnada. E quando eu paro para avaliar essa conversa, eu fico vendo um professor da verdade diante da própria verdade. Há perguntas em nossos corações que somente Deus tem as respostas. Que tu vai procurar em livro, que tu vai procurar em internet, que tu vai procurar em ChatGPT, que tu vai procurar em qualquer lugar, mas só Deus pode responder. E o que é bom é que o nosso Deus não está com a sua boca fechada. O nosso Deus não é como um Deus de gesso que não fala, que não se mexe, que não anda, que não faz nada. O nosso Deus é um Deus vivo e eficaz, e um Deus que se comunica. E outra coisa que eu gosto em relação a Deus é, ele se adapta ao nosso dialeto. Deus fala a nossa língua para que nós possamos entendê-lo. Então nós servimos a um Deus que responde, como respondeu Nicodemos. Não importa o quão inteligente e educado você seja, você precisa ir até Jesus com a mente aberta e com o coração aberto. Não importa o tanto que você estudou, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você percebe o quão ignorante você é. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu entendo o quão limitado sou. Eu vi uma frase que dizia, a pessoa disse, ao ler esse livro, encontrei muitos erros, todos eles em mim. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu percebo que o meu conhecimento é limitado, mais eu percebo que a minha santidade é limitada, mais eu percebo que o meu coração é limitado.
Eu tenho receio de gente que acha que sabe muito, que conhece muito, que entende muito. E por fim, em relação a esse tópico, existem verdades sobre vida, sobre eternidade e sobre Deus que só Jesus pode responder. Buda não responde, Kardec não responde, nem outros pensadores te respondem aquilo que somente Jesus pode responder. Em lugar nenhum e em nenhuma pessoa você vai encontrar as respostas que estão na pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus não é somente um lugar para pessoas bem intencionadas, mas especialmente o reino de Deus é um lugar para pessoas que estão dispostas a mudarem, a transformarem, a viverem essa mudança. Afinal de contas, tem um ditado bom que cabe para esse momento que diz: de boas intenções, o inferno está cheio. Tem muita gente boa no inferno. E talvez você vai se assustar com o que eu vou dizer, mas tem muita gente ruim no céu. Eu serei um deles, os que não valiam nada, que nem o Dimas, o ladrão, que estava do lado de Jesus. Mas que em algum momento Jesus disse: você vai para lá comigo. A verdade, queridos, é que as nossas ações fazem nós sermos quem nós somos, não as nossas intenções. Não é o fato daquilo que a gente quer, mas o fato daquilo que nós verdadeiramente fazemos. Quem sabe você está frustrado com os resultados que você obteve. Desculpa te falar isso, mas você é responsável por essas frustrações. Porque em algum momento, quem sabe você quis, mas não fez. Em algum momento, quem sabe você teve a intenção, mas não teve a ação. E quando nós somente queremos, nós não fizemos, a única coisa que vem aos nossos corações é o sentimento de frustração. Quanta coisa eu queria ter feito e não fiz. Ou melhor, quantas coisas eu precisava ter feito e não fiz. Mas a verdade, queridos, é que Deus é tão bom, que todos os dias, hoje, dia 24 de setembro, Ele nos dá uma nova chance. Para nós recomeçar. Para nós fazer diferente. Para nós olhar para trás e dizer: opa, isso aqui foi ruim, isso aqui foi ruim, aquilo ali foi ruim, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Então o que eu preciso fazer diferente para viver um resultado diferente? Senhor, fala comigo, Senhor, me instrui, Senhor, me direciona, porque a bondade de Deus me dá o privilégio de poder semear todos os dias. Mas a justiça de Deus me torna refém daquilo que eu semeio, ou pior, daquilo que eu deixei de semear. Tem muito crente enjoado, reclamando que não está colhendo, mas não consegue olhar para o seu próprio umbigo e perceber que não planta nada. Só quer, só quer, só quer, e utiliza essas frases, jargão, como se convencesse a Deus, tais como: Deus conhece o meu coração. Querido, se tem uma coisa terrível, é o fato de Deus conhecer o nosso coração, porque o nosso coração não vale nada. Pronto, falei. Se tem alguma coisa que vale, é nós obedecer a palavra. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é fruto da nossa carne, vai querer nos fazer pecar. Vai querer nos fazer andar numa vida de vaidade, vai querer nos fazer andar uma vida que nos estimula somente a alimentar o nosso próprio ego. E se tem algo que não combina com o cristianismo, é o ego. A palavra do Senhor nos diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você quer viver em Cristo, você precisa morrer. O que precisa morrer? A minha carne, o meu ego, o meu orgulho, as minhas vaidades, as minhas vontades, para que Cristo viva através da minha vida. Então, se eu quero ter o viver de Cristo, eu preciso não somente ter a intenção, mas especialmente agir como Cristo. Me incomoda o fato de que teve gente que quis vir no culto hoje e não veio. Alguns naturalmente estão com seus compromissos e obrigações. Mas teve gente que não veio por motivo banal. E os irmãos que estão me assistindo,
favor, se você, quem sabe, tem gente doente, tem muita gente passando por problemas enormes aqui na igreja que estão de fato debilitados. Que se pudesse, de fato, estaria. Mas teve gente que não veio porque estava frio. E isso é terrível. Até tive vontade de ir, mas na hora me deu cansaço. Talvez você não sabe o que é cansaço, querido. Na hora me deu vontade de ir, mas me deu sono. Como se fosse uma vigília. Então, as nossas intenções, elas não podem ser aquilo que aponta para as nossas atitudes. A nossa vida, ela tem que ser pautada e fundamentada nas ordens, na orientação do Senhor para conosco, e não com base naquilo que a gente quer. Eu quero um monte de coisa que eu tenho que sacrificar todos os dias para viver a Cristo. E faço um monte de coisa que eu não queria fazer para viver a Cristo. E o resultado da obediência sempre vai ser satisfatório. Eu estou falando isso em alguns cultos, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pastor, a minha vida está ruim, imperfeita e desagradável. É culpa tua, querido. Ninguém manda você fazer a sua própria vontade e não fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de uma mudança. E eu quero te contar uma história interessante, que é a história do sapo na panela. Diz que se você colocar um sapo numa panela e enchê-la de água, o sapo vai se sentir confortável naquele ambiente e ele vai ficar na panela. E se você ligar o fogo com a panela fria e deixar aquela água esquentando gradativamente, ele vai permanecer na panela. Porque a água vai ficando confortável, vai amornando e vai esquentando, e o sapo vai gostando daquela sensação. O corpo daquele animal, ele vai se adaptando ao ambiente e vai gastando energia para que o seu corpo comece a suportar a água que agora não está mais morna, mas está quente. E ele vai se adaptando, e ele vai se cansando, e ele vai se adaptando, e ele vai se cansando, e ele vai se adaptando, e ele vai se cansando, até que a água ferve. E o que acontece? O sapo gastou tanta energia se adaptando àquele ambiente, que ele morre cozido. Às vezes nós temos a intenção de mudar, mas a gente gasta tanta energia se adaptando a ambientes, se adaptando a pessoas, se adaptando ao querer dos outros, que quando nós estamos prestes a morrer e a gente vê a necessidade de sair de lugares tóxicos, de situações tóxicas, a nossa energia já foi por água abaixo e nós não conseguimos sair. Então, se tem um momento certo de você colocar as intenções do Senhor em prática na tua vida, esse momento é agora. Não é quando você, quem sabe, estiver dando os seus últimos suspiros. Amados e queridos irmãos, o que matou esse sapo não foi a água fervendo, mas foi o fato dele não mudar. Foi o fato dele não sair daquela situação que ele podia ter saído. Irmãos, que nós possamos olhar para Nicodemos, que tinha muito a perder, por isso encontrar com Jesus. Que se ele parasse para pensar, ele podia dizer: eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu status, eu vou perder minha credibilidade, eu vou perder as minhas condições, eu vou perder tanto. E quem sabe no coração dele dizia assim: fica, é mais seguro, fica, é mais confortável, fica, é mais bonito. Mas ainda assim ele foi. Porque o que nos transforma não são as nossas intenções, mas as nossas mudanças verdadeiras e o tanto que nós estamos dispostos a mudar até que o nosso eu desapareça por inteiro, para que apareça a Cristo através de nós. E encerro essa palavra para nós adorar o Senhor mais um instante com um dos maiores exemplos para mim de alguém que não fez a sua vontade, que é João Batista. João Batista era filho de Isabel, que nem meu filho Caio. E também era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Então, naturalmente, João Batista seria um sacerdote também. Alguém conceituado, alguém conhecido, alguém grande, alguém que teria uma vida financeira tranquila, alguém estável. Moisés também tem esse exemplo quando é criado no palácio.
neto do faraó. Só que João Batista aí entende que ele tinha uma vocação diferente. E ele se encaminha para uma vida de deserto, para uma vida onde ele combatia as heresias, as mentiras, as calúnias, as situações. Ele realmente estava disposto a pagar um preço, e não somente ele tinha a intenção, mas ele vive isso com profundidade. Vai para o deserto e começa a batizar as pessoas, e começa a transformar as pessoas. O ministério de João Batista cresce de maneira absurda. E um dia eu ouvi algo interessante sobre igreja perto ou igreja longe, porque eu cresci ministerialmente com muitas pessoas dizendo assim: pastor, abre uma igreja no centro. Mas quando eu olho para João Batista, eu vejo que as pessoas iam de longe até o deserto para ver aquele homem ministrar, porque aquele homem carregava uma verdade com ele. Então eu não tenho medo de pastorear no deserto, ou de cuidar de igreja no deserto, porque nós carregamos uma verdade em Cristo, e eu creio que pessoas virão de tudo que é canto dessa cidade, para desfrutar não daquilo que é meu, mas daquilo que Jesus está fazendo neste lugar. Então perceba, o ministério de João Batista começa a crescer, e crescer, e crescer, e crescer, só que daqui a pouco o ministério de um primo mais novo começa a entrar em evidência, e o povo vai lá no João e diz: João, nós arrumamos um concorrente. Tem um tal de Jesus, Yeshua, Cristo, e a igreja dele está crescendo muito. O que você tem a dizer sobre isso? E João no deserto, um cara que comia gafanhoto, um cara que vestia pele de roupa de camelo, um cara com um cinturão no peito, um cara que chamava as pessoas de raça de víboras. Ele diz: olha, importa que ele cresça e eu diminua. Irmãos, João Batista teve uma vida preparando o caminho para o Senhor. Nós não podemos somente ter uma intenção no nosso coração, porque nós estamos preparando o caminho para o Messias. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre a nossa vida, é sobre a vida dele. Não é sobre a nossa verdade, é sobre a verdade dele. Não é sobre as nossas intenções, mas é sobre as ações que apontem para Cristo. Irmãos, eu não tenho problema nenhum que não saibam o meu nome, mas o meu coração se alegra quando apontam para mim e diz: ali vai um homem de Deus. Como é que é o nome dele? Não sei, porque nós precisamos refletir a Cristo e não a nós mesmos, e isso não se dá com intenção, se dá com prática.